algumas pessoas ainda, mas a gente já vai dar início. Eu sou uma das fonoaudiólogas aqui do Espaço NPC. Estou aqui com a Sheila. Eu sou Sheila, sou uma também das fonos aqui do Espaço. Sejam bem-vindos à nossa live e vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, os mitos e verdades da voz. Como ela disse, né? Vamos falar um pouquinho desses cuidados. Mas antes de falar desses cuidados, a gente precisa saber o que é a voz e como essa voz ocorre, né? Geralmente, uns 70% das terapias de voz, elas são consolidadas nesse, como é que a gente pode dizer, tanto em orientações como no monitoramento dessa pessoa com sua voz. Muitas vezes a gente faz mau uso da voz, a gente tem hábitos inadequados e a gente não percebe, né? Então, para a gente entender um pouco, para a gente poder se monitorar, a gente precisa entender como essa voz ocorre. A nossa voz, ela ocorre na laringe. A laringe, ele é um tubo que é conectado à traqueia, que também se conecta aos brônquios, bronquíolos, até os pulmões, né? Os pulmões, eles vão ter a capacidade de ar, que esse ar que é produzido nos pulmões, ele vai subindo, fazendo todo esse percurso de traqueia, laringe, e quando ele chega na laringe, as pregas vocais, elas estão fechadinhas e quando esse ar sobe, elas abrem. E quando a gente começa a nossa fonação, ela não só abre, ela faz toda a movimentação, toda a mobilidade. Só que esse som aqui não é esse som que eu estou falando para vocês. Ele é um som diferente. E quando esse som ele sobe, passa pela cavidade nasal, cavidade oral, tem essa ressonância e a articulação também, que esse movimento que a gente faz para abrir e fechar a boca enquanto a gente vai falando, vai formulando nossa voz, que aí sim é a voz propriamente dita, né? A gente vai falar um pouco também desses cuidados, né, que a gente precisa ter com nossa voz. Todas as pessoas precisam cuidar da voz, principalmente os profissionais da voz, que são os professores, locutores, cantores, todos que têm sua voz como instrumento de trabalho. Temos que ter os cuidados porque se a gente falar demais ou sobrecarregar esse aparelho fonador, a laringe, pode acontecer problemas como a rouquidão, nódulo nas pregas vocais, edema, e com isso vai diminuir a capacidade fonatória e a pessoa não vai ter uma boa qualidade para exercer sua profissão, até mesmo sua comunicação, que é fundamental entre os seres humanos. E é como muita gente diz, né? A gente só percebe a importância da nossa voz, o quanto ela é importante no nosso cotidiano, quando a gente ou tem uma perda da voz, assim, a gente perde a voz por um dia, 2 dias, fica rouco, a gente percebe o quanto a voz é importante pra gente, porque a voz é a nossa identidade, né? É a partir dela que você vai fazer toda a sua comunicação. A gente também trouxe assim para vocês porque existem muitos mitos e verdades, principalmente na internet, de muita receita para voz. Faz isso que tua voz vai ficar boa, faz aquilo que tua voz vai ficar boa. E a gente veio para desmistificar essas coisas, né? Quem tiver dúvidas pode mandarem as perguntas que a gente está aqui para ajudar. Já tem algumas perguntas no decorrer da semana que foram mandadas para a gente. Vamos começar por elas. Beber muitos líquidos é bom para a voz? Verdade. Beber e hidratar o nosso organismo, beber água, líquidos, água de coco, sucos cítricos, hidrata o organismo e, consequentemente, hidrata as pregas vocais. Uma prega vocal bem hidratada, ela vai movimentar-se adequadamente para falar, para produzir o som, sem sobrecarregar, sem machucar uma a outra. Devemos hidratar sempre, beber sempre água, 7 copos de água a 8 por dia. Principalmente se você trabalha em ambiente com ar-condicionado, porque resseca, na medida que a gente está falando, o ar entra pelo nariz e pela boca. E ao entrar pela boca, vai ressecar a garganta, as pregas vocais. No ambiente com ar-condicionado, ele tira a umidade do ar e a gente vai ressecar essa prega vocal. Então, tem que ser redobrada essa hidratação. Exatamente. Principalmente como ela disse, as pessoas que têm
a voz como instrumento de trabalho, né? Professores que passam o dia inteiro dando aula e não fazem essa hidratação correta, no fim do dia eles vão estar praticamente sem voz, aquela rouquidão que vai acontecendo sempre e pode causar, né, essa perda da voz por um determinado tempo. As pregas vocais hidratadas, elas vão vibrar uma ao lado da outra mais facilmente. E se elas se ressecarem, ficarem ressecadas, elas vão forçar para falar. Com isso vão surgir os pigarros, vai chocar uma prega vocal na outra e ocasiona a rouquidão ou outros problemas na voz. Tem mais? Estava perguntando aqui. É certo pigarrear para tirar a secreção da garganta? Não. Mito. Não é certo pigarrear. Quando a gente faz o pigarro, como Sheila falou, nossa prega vocal, ela faz um atrito muito forte. Então, quando tem esse pigarro, a gente está fazendo um abuso, né? Tanto um abuso e tem... acho que vai ter uma próxima pergunta em relação a alimentos. Existem alimentos que trazem, que fazem com que esse pigarro ele aumente, que são alimentos derivados de leite, bebidas gaseificadas, que ocorre esse pigarro, né? O pigarro vai machucar, como a Nayandra falou, machucar uma prega vocal na outra. Pigarrear constantemente vai causar dano nessa prega vocal. Porque o locutor vai entrar no ar e pigarreia, dizendo que vai limpar a voz para falar. Naquele momento vai tirar a secreção, mas vai chocar uma prega vocal na outra e com isso vai ocasionar um machucado, o atrito numa prega vocal na outra, machucando, podendo ocasionar os nódulos nas pregas vocais. Tem mais perguntas? Podem ir mandando perguntas, viu? Bebida alcoólica ajuda a aquecer a voz? É um mito. Ajuda a anestesiar e a machucar a prega vocal. Tem cantores ou locutores que vão se apresentar ou entrar no ar e tomam uma bebida dizendo que vai aquecer a prega vocal. Não, o efeito do álcool, ele vai anestesiar a prega vocal. Com isso, o cantor vai cantar, abusar, falar em excesso o professor ou o locutor na demanda da voz. Vai exagerar e com isso vai sobrecarregar, naquele momento não está sentindo, porque está anestesiado com o efeito do álcool. Quando passar esse efeito, vão vir os problemas que ele já havia sentido com mais a sobrecarga que ele teve naquele show, naquela apresentação, porque ele forçou e machucou mais ainda. Gargarejo também com bebida alcoólica não existe, isso é mito, não existe. Então, gargarejo é só com água e exercícios para aquecer a voz. Não tem nenhuma outra substância, bebida ou remédio que faça gargarejo ou que beba para aquecer a voz. Somente exercícios e a hidratação, né? Hidratação que aquece a voz e é recomendado para aquele paciente, aquele cantor específico. Para cada um tem aquele exercício que vai satisfazer aquela demanda vocal. Um apoio da respiração, uma vibração, uma melhor articulação, dependendo do que ele vai precisar naquele momento de apresentação. Saindo um pouquinho até do álcool, mas é tudo isso que ela falou. Mas um caso que sempre perguntam é sobre esses spray, né? Spray, eu não tô com minha voz assim um pouco rouca, não tô conseguindo falar bem, vou usar aqueles spray para garganta. Gente, ele vai fazer praticamente a mesma coisa que ela disse sobre o álcool. Ele vai anestesiar. Então, você vai sentir aquela melhora, sua garganta tá doendo, você vai sentir aquela melhora. Tá anestesiado. Então, você vai fazer esforço vocal, você vai falar, você vai, se você for cantor, locutor, qual seja a sua profissão, até gente que não seja profissional da voz, vai fazer esse esforço vocal, fazendo com que assim exista mais atrito nessa prega vocal que já está lesionada. E a pastilha, o spray, também eles ressecam o trato vocal,
Com isso, vai ressecar também as pregas vocais e elas vão forçar para falar e vai machucar, vai bater uma na outra, ocasionando a lesão na prega vocal. Tá chegando mais perguntas? Sou professora e minha voz fica rouca. O que posso fazer? A gente falou um pouquinho aqui sobre rouquidão e hidratação. O que é primordial para a voz é a hidratação. Como a Sheila falou direitinho, a hidratação ela vai fazer com que a prega vocal ela vibre melhor, tenha essa abertura e fechamento melhor da prega vocal, fazendo que não tenha, como que eu posso dizer, não só atrito, mas não lesionar essa prega vocal. E fazer o aquecimento da voz antes das aulas e no final o desaquecimento. Muita gente só pensa, vou aquecer minha voz. Pronto, e quando acaba o seu trabalho, acaba algo que você esteja fazendo com sua voz, não faz o desaquecimento, que também é tão importante quanto o aquecimento, certo? O aquecimento ele vai preparar sua voz, seu trato vocal para aquela demanda que você vai ter para utilizar a sua voz, e o desaquecimento ele vai fazer esse relaxamento, porque você utilizou muito sua voz, você fez muito esse esforço, você precisa relaxar esse trato vocal. Aí você tem que ver sua carga horária, sua demanda de voz, como é que está. Tem que ver em que frequência, se toda vez no final do dia você ficar rouca, isso não é comum, não é normal, então você tem que procurar ver com o otorrino, faz um exame que vai ver sua prega vocal, se já tem alguma patologia, se o que é que está acontecendo, e juntamente com o fonoaudiólogo vão avaliar o que é que está acontecendo. Será que é a respiração que não está sendo suficiente para essa demanda de voz? Você faz um aquecimento antes de dar a aula? Você grita em sala de aula sem suporte respiratório? Porque se a gente gritar sem esse suporte da respiração, só batendo as pregas vocais, vai machucar, vai causar edema. E no final do dia vai estar rouca. Será que hidrata? O ambiente é de ar-condicionado para hidratar as pregas vocais? Não é? O ambiente ele é muito importante, tanto nessa parte de ar-condicionado. E a capacidade dessa sala é uma sala muito grande. Se for uma sala muito grande, você precisa fazer mais esforço para essa projeção vocal. Então, aí já é importante pensar tanto em microfones, né? Em microfones, se a sala for muito grande, existe aqueles microfones até de bolso que ficam coligados, assim, que é uma boa para eu indicaria para todos os professores, porque é algo que ajuda muito na sua voz. Você não vai precisar fazer tanto esforço. Mas maçã faz bem para a voz? Verdade. Maçã, ela tem a sua propriedade adstringente, que vai limpar todo o trato vocal, tornando a saliva fininha e melhor, fazendo com que essas pregas vocais vibrem com maior facilidade. Então, ela tem o poder de limpar, vamos dizer assim, limpar todo o trato vocal e sua voz sair com menos esforço. Mas atenção, a maçã não é um remédio. Você, tô rouca, vou comer a maçã e vou ficar boa. Não, não é remédio. Ela vai ajudar. Até serve também de aquecimento, antes de dar aula, antes de uma demanda de voz. Você mastigar bem a maçã com casca, vai também relaxar a nossa articulação, para na hora da fala sair mais relaxada, você ter uma melhor projeção da voz. Então, os alimentos para uma demanda de voz devem ser proteicos, legumes, verduras, e a maçã e o salsão, que têm essas propriedades adstringentes que melhoram a performance da voz. Exatamente, como ela falou, tanto da alimentação e como eu tinha dito, né? Evitar esses alimentos derivados de leite, bebidas gaseificadas, porque eles fazem com que essa secreção ela fique mais espessa. Então, essa secreção mais espessa, quando a gente come chocolate, a gente costuma ficar com essa secreção da boca mais espessa, fazendo com que a gente pigarreie mais. Então, isso vai causar esse pigarro que não é indicado para a voz. Mas aqui... Acho que aqui você já falou, né? Chupar pastilha é bom para a voz? O que são calos nas cordas vocais?
calos nas pregas vocais, né, que são os nódulos nas pregas vocais, mais popularmente conhecidos e chamados de calos. É justamente o edema que cria batendo, chocando uma prega vocal na outra. Então, devido ao atrito, devido ao pigarro constante, se a tosse também for constante, o grito, abusos com a voz, vai chocar uma prega vocal na outra e com o tempo vai machucando aquele local até se criar o nódulo na prega vocal, né? Até surgir esse nódulo devido a esse trauma que teve entre uma prega vocal com a outra. Então, depois que tem os nódulos, que é detectado através do exame, então a fonoterapia, que são os exercícios com a fonoaudióloga, vão fazer para reabsorver esses nódulos e reeducar essa voz. Porque o nódulo, o calo nas pregas vocais, é decorrente do mau uso da voz. Não adianta só fazer os exercícios sem reeducar a voz. Será que estou gritando muito? Falo alto? Tem que ver o que ocasionou esses nódulos para ser readaptado, mudado na vida. E tem também muitos casos em crianças também. Crianças que falam alto, que são rouquinhas, que choram bastante, que quando estão falando, levanta a veia no pescoço, fala com força, imita vozes de monstro. Então, esses abusos também acontecem com as crianças e eles também, tem muitos casos, estão suscetíveis a ter nódulos nas pregas vocais. Mas com a fonoterapia, com o tratamento, o acompanhamento e a reeducação desses hábitos, é possível esses nódulos serem reabsorvidos e a qualidade da voz ficar normal. Isso, como eu tinha dito, a gente tem que se automonitorar, né? Muitas vezes a gente faz esses abusos vocais sem perceber. Então, precisa ter esse monitoramento nosso no dia inteiro. Ah, não, estou falando muito alto, abaixa o tom de voz. Às vezes a gente não percebe estar num tom de voz muito alto. Então, a gente, durante o dia, tem que fazer o costume de continuar com esse monitoramento, né? Chegou outra aqui. Todos os calos vocais são casos de cirurgia? Foi o que eu falei. Então, fazendo o acompanhamento do nódulo, é ocasionado devido ao quê? Ao mau uso da voz. Não adianta partir para uma cirurgia e continuar usando de forma inadequada a voz, porque vai continuar machucando e vai voltar a ter o nódulo, né? Então, nem todos os casos e nem é recomendável fazer cirurgia em nódulos de pregas vocais. Somente com a fonoterapia e a reeducação dessa voz é possível reabsorver esses nódulos, porque é uma mudança realmente do hábito, do falar alto, do gritar. Se sua demanda está errada na sala de aula ou canta de forma inadequada, sem ter uma orientação, esses hábitos têm que ser revistos e têm que ser mudados para os hábitos de higiene vocal, que são os cuidados que a gente tem que ter com a voz, com as pregas vocais, para que se solucione esse problema. Exatamente. Meu filho tem 7 anos e fala muito alto. Isso pode ser um problema para ele? Exatamente, foi o que Sheila falou em relação à voz. Isso sim pode ser um problema para ele, porque ele vai estar fazendo o abuso dessa voz. Ele vai estar machucando essa prega vocal, ele está gritando, está falando muito alto. Às vezes até o choro fica rouco. A gente percebe que o choro da criança está um pouco mais rouco, porque ela está fazendo esse abuso na prega vocal. Então, a gente precisa fazer esse condicionamento da criança. Quando ela está gritando, tem que parar com ela, olha, você está gritando, fala um pouquinho mais baixo. E muitas vezes a gente tem que perceber também se a gente não está fazendo isso em casa. Porque os filhos, eles fazem muito o que vê na gente. Então, muitas vezes a mãe fala alto, o pai fala alto e não percebe que a criança também vai falando do mesmo jeito. Café faz mal para a voz? Verdade. Café, a cafeína, ela desidrata o organismo e vai desidratar as pregas vocais, ocasionando, como a gente já tinha falado, né, o ressecamento da mucosa, aí ocasiona o esforço para vibrar.
e com isso machuca uma prega vocal na outra. Além também que tem casos que a pessoa tem o refluxo gastroesofágico, que vai sair aquele líquido, né, o ácido do estômago até a faringe e vai queimar. E tem ainda o outro que é o faringolaríngeo, vai até a laringe, vai até as pregas vocais. E aquele tecido da prega vocal é delicado. E o ácido, como já está dizendo, é um ácido, vai machucar, vai corroer aquela prega vocal. Então, o café também dá esse refluxo que vai ser prejudicial para a voz. Exatamente. Tem outra pergunta? Como ajudar meu filho autista a falar? Gostaria de algumas dicas. A gente aqui hoje está falando mais sobre voz, que voz é diferente de linguagem. No autista, a gente vai trabalhar a linguagem, que é mais propriamente dita, assim, o significado, as palavras, tudo do início para o fim. Mas eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no Instagram do Espaço Neuropsi dando algumas dicas de estimulação de linguagem em casa. Então, mas assim, bem por cima, é necessário você sempre conversar com seu filho. Nomear as coisas, quando for dar banho na criança, quando for dar comida, olha filho, você está comendo a maçã, olha, a maçã é vermelha, sempre estimular essa produção da linguagem da criança, certo? Mas qualquer dúvida que tiver mais, pode mandar um direct pra gente, que a gente tenta responder melhor. Como hoje, assim, o assunto é mais sobre voz, a gente está falando mais por cima sobre linguagem. Mas qualquer dúvida pode perguntar. E também no Instagram tem uns vídeos, no YouTube, no NPC Play, nosso canal no YouTube, tem um vídeo falando bem direitinho sobre estimulação de linguagem em casa. Também, se seu filho já foi diagnosticado com autismo, aí você tem que procurar os acompanhamentos adequados, que é psicólogo, fonoaudiólogo, para fazer uma avaliação e ver realmente assim, a necessidade, o que é que vai ser trabalhado nesse caso específico. As perguntas, podem ir mandando, viu, as perguntas. Quem trabalha muito no ar-condicionado precisa hidratar a voz? Muito. Muito, muito. Como Sheila tinha falado, o ar-condicionado ele causa o ressecamento, né? O ar-condicionado ele tira a umidade do ar. Consequentemente, ele vai tirar essa umidade do nosso trato vocal, fazendo com que a gente esforce mais para falar e tenha todo esse ciclo, né, que a gente vem falando. Doenças do corpo podem afetar a voz? Com certeza. Nós temos desde doenças emocionais até doenças orgânicas. No caso do nódulo nas pregas vocais, a rouquidão é o sintoma primário daquela patologia. E temos outros casos de disfonia, no caso da doença de Parkinson. A rouquidão vai ser um sintoma já secundário de todo aquele quadro neurológico que está com aquele paciente. E existe também, que a gente chama das disfonias psicogênicas, né? Que são as disfonias mais ligadas para o psicológico. Muitas vezes o paciente chega com a voz assim que você diz, não, essa prega vocal tem um nódulo, essa prega vocal tem uma fenda. E quando você solicita o exame que recebe, não tem nada, né? Não tem nada, então vai fazendo essa investigação e o paciente ele passa a frequentar o psicólogo, porque ele está com uma disfonia psicogênica. É totalmente psicológico. Porque o nosso cérebro comanda todos os movimentos do nosso corpo. E também, com certeza, a laringe. Né? Então, ele teve aquele trauma, está com ansiedade, teve um estresse. Então, a carga emocional dele pode ter ido toda para a laringe. Acontece até, além das disfonias, ficar afônico, ter afonia, fica sem falar, sem voz nenhuma. Faz exame, tá tudo normal, então, juntamente com o fonoaudiólogo e um psicólogo, vão trabalhar nessa questão para que a voz volte ao normal. Quando a garganta coça, posso fazer o... Não! Esse é junto com o pigarro, é o que é muito ruim para a voz, o que a gente está falando. Pensa que está limpando, no momento limpou aquela saliva, tirou, né, da garganta, mas deu atrito.
raspou uma prega vocal na outra. E o que é que a prega vocal faz para se proteger? Produz mais saliva, que vai ficar enganchada. Então, se torna um ciclo vicioso, tá sempre pigarreando, é o muco lá na prega vocal, e vai espigar de novo para tirar. Então, vai machucar a prega vocal. O que devemos fazer? Beber água. Beber sempre líquido, hidratar, porque hidratando o corpo, hidrata também as pregas vocais, a saliva fica fininha, essa saliva vai sair da prega vocal e você vai vibrar melhor, vai ter uma voz com uma qualidade melhor, sem precisar estar pigarreando. A gente, assim, como eu disse, aqui é mais ligado à voz, mas está falando aqui como fechar o diagnóstico de apraxia. O diagnóstico de apraxia, ele é fechado multidisciplinar, não só com o fonoaudiólogo, mas o fonoaudiólogo vai intervir mais nessa parte. Para quem não sabe, a apraxia, a gente chama de apraxia de fala na infância. Ele é um distúrbio neurológico, né, motor da fala. Acontece, a gente encontra mais em crianças, né? Mas precisa ter uma equipe multidisciplinar para fechar esse diagnóstico. A rouquidão tem cura? A gente tem que ver a causa da rouquidão. Na maioria dos casos tem sim, tem cura. Mas tem que ver o que é a causa dessa rouquidão. No caso do nódulos, como já foi falado, a gente faz os exercícios, a reeducação da voz e a voz volta ao normal. Se for uma respiração que esteja curta para a fala, não está sendo suficiente para o canto, a pessoa está ficando rouca, a gente trabalha a respiração para melhorar essa voz. Se a rouquidão é de uma doença de Parkinson, aí a gente vai fazer exercícios para melhorar, né? Não vai, porque a gente sabe que a doença de Parkinson não tem cura, tem as medicações que vão, né, ficar aquele estável ou não vai acelerar tanto a doença. E temos a rouquidão também do câncer de laringe, né? Porque o cigarro, a bebida, como todo mundo já sabe, causa o câncer da laringe e do pulmão. E a rouquidão é um dos primeiros, e a rouquidão vai ser um dos primeiros sintomas. Tem que fazer o exame e tem que verificar o que é essa causa. Muitas vezes os pacientes que têm o câncer de laringe, eles apresentam primeiramente a rouquidão e sentem a dificuldade de engolir, como se tivesse um bolo na garganta, eles dizem, né? Essa rouquidão vai aumentando, não vai passando, porque geralmente quando é por esforço vocal, você tem a rouquidão, tem o dia inteiro de esforço vocal. Chega no fim do dia, você tem a rouquidão, mas no outro dia sua voz já está um pouco melhor, porque você fez esse repouso vocal. Em casos de câncer de laringe, essa rouquidão é frequente. Devemos ficar sempre atentos à nossa voz, né? Cada um conhece sua voz, conhece suas limitações, e a rouquidão persistindo por mais de 15 dias não é normal. Normal a gente ficar rouco quando está gripado, quando abusou numa noite anterior, foi para uma festa, falou alto, no outro dia está um pouco rouca, mas depois passou. Aí é comum de acontecer, é normal. Mas se essa rouquidão persistir por mais de 15 dias, deve ser procurado um especialista para ver. Como também tem crianças que são roucas e a mãe diz, é normal, né? Meu menino é rouco, é normal. Não, não é normal. Não existe rouquidão normal. Não é normal. É sempre indicativo que está acontecendo algum problema ou até mesmo alguma doença no corpo. A gente até brinca assim que a rouquidão é sua voz pedindo socorro, né? Como ela disse, nunca é normal. Não existe uma voz, não, minha voz é rouca. Não é. Sempre tem algo por trás. Como é o trabalho de fono com o psicólogo. E em diversas áreas, como eu disse, tanto trabalhando na disfonia psicogênica, como trabalhando em casos de crianças com autismo, com apraxia, ou diversas outras patologias. O fonoaudiólogo ele trabalha muito em conjunto com o psicólogo, tem esse trabalho muito compartilhado. Eu não sei se a pergunta aí foi direcionada à disfonia psicogênica, né? Que é a voz, a rouquidão, a disfonia devido a um fator psicológico. Aí vai trabalhar o fono e o psicólogo, né? Faz o exame, detectou se a laringe
tá tudo ok, não tá com nenhuma patologia, faz alguns exercícios para emitir som e o tratamento da mente, né, com a psicóloga, para essa voz voltar. Quem sofre de esofagite pode prejudicar a voz? Foi a questão do refluxo, né, que eu falei, que esse ácido vem, banha as pregas vocais, vai causar edema, prega vocal e vai ocasionar rouquidão. Nesse caso, o fono vai trabalhar juntamente com o gastro. O paciente vai no gastro, faz o tratamento direitinho, juntamente com o fonoaudiólogo, que vai fazer os exercícios para que aquela rouquidão volte, não persista mais. E algumas orientações é a questão da alimentação, não é? Não comer comidas ácidas e se alimentar 2 horas antes de se deitar, para que não venha ocasionar o refluxo e banhar e prejudicar as pregas vocais. Acho que já foi responder essa, né? Qual a diferença de transtorno de fala e apraxia de infância, né? A Leandra já falou. Preciso de um exame médico para fazer terapia de voz? Geralmente, quando o paciente vem para a gente com queixas de voz, a gente encaminha para fazer, que é a videolaringoscopia, que a gente precisa ver verdadeiramente como está essa prega vocal, porque a gente não consegue ver a olho nu, né, que a gente chama. A gente precisa de um exame que ele vai demonstrar como essa prega vocal está, seu tecido, sua movimentação, a mobilidade da prega vocal. Então, em cima desse exame, a gente vai conseguir ter um prognóstico melhor para esse paciente. Rouquidão pode ser sinal de câncer? A gente já respondeu também, né? O câncer de laringe, que afeta, um dos primeiros sintomas é a rouquidão. A fumaça das fogueiras neste São João prejudicam a voz? Sim, prejudica. Prejudica, né? Porque causa também esse ressecamento igual, não igual, mas também puxando agora um gancho, a fumaça de cigarro. Você sendo fumante ativo ou passivo, essa fumaça, esse cigarro, ele vai prejudicar também sua voz. Com o uso das máscaras neste tempo de pandemia, temos que falar mais alto. Isto pode prejudicar a voz? Sim, verdade. A gente tem que, nesse período, né, de máscara, tem que elevar mais o tom para ser entendido. Então, pode acontecer uma fadiga vocal no final do dia. Então, o que é que a gente orienta? Melhorar a respiração, a capacidade respiratória, porque para a gente falar bem, precisa respirar bem, corretamente. Então, melhorar essa capacidade respiratória e articular bem na hora que está falando, né? Os sons. Abrir bem a boca para articular cada som corretamente. Para que não seja necessário ficar repetindo ou falando mais alto. Ou ter que forçar para falar com o uso da máscara. E a gente, nesse momento de máscara, a gente usa também, a gente deve utilizar muito também a comunicação corporal, né? A gente deve falar mais utilizando gestos, a gente deve falar mais expressivo com o rosto, com os olhos, para também ajudar na compreensão. Então, se eu falo alto, eu preciso fazer terapia com a fono para mudar isso? Como a gente falou, né? Muitas vezes a terapia é só de orientação e de monitoramento. Às vezes é necessário sim você fazer terapia vocal apenas para isso, porque muita gente não percebe que está realizando esse esforço vocal. E quando a gente chega, mostra, a gente tem até um aplicativo de celular que eu não sei o nome direito, mas ele contabiliza os decibéis, né? Os decibéis que tem no ambiente ou de sua fala. Uma forma de monitorar essa fala também é você colocar esse aplicativo, ver quanto você está falando. Ele vai dar lá os decibéis e quanto é a sua fala. E você falar bem alto e gravar também esse valor. Você anota os 2 valores. Enquanto no decorrer do dia você deixa esse aplicativo e sempre ir monitorando, olhando, para ver se esse valor está mais perto daquele que você está fazendo o esforço vocal ou esse valor está mais perto daquele que você está falando no tom e na maneira correta. Porque isso também vai ajudando a gente a fazer esse monitoramento.
E um dos sintomas também de falar alto pode ser uma perda de audição. Né? Tem que ver, fazer alguns exames para detectar. Às vezes a pessoa fala alto porque não está tendo aquele retorno da sua voz, não está escutando a sua voz na realidade, à altura que você está falando. Você está falando com esforço, se está ficando rouca no final do dia. Tem tudo que ser avaliado, realmente o porquê desse uso dessa voz num tom alto. Tem Mais perguntas? Vem mandando. Vocês estão escutando bem? Está muito baixo o som? Como posso saber se tem perca de audição? Tem um exame que faz, né, audiometria, que vai detectar aquele estímulo, o som, o mínimo que a pessoa escuta. Que é o fonoaudiólogo, né? É o fonoaudiólogo que faz, uma cabine, fone de ouvido, e vai dando os estímulos dos tons até a mínima intensidade que essa pessoa escuta. Como também é repetido os sons das palavrinhas, e ele vai ver também a compreensão dessas palavras. Aí, então, esse é o exame que detecta a perda da audição, né, em crianças maiores e em adultos. Para bebezinhos e menores, tem outros exames para detectar também. Perguntas? Muitas perguntas. É sempre bom aquecer e desaquecer. Como faço isso? Sim, é muito importante aquecer e desaquecer a voz. Eu tinha falado no começo que é tão importante o desaquecimento quanto o aquecimento. Está perguntando como eu faço isso. O aquecimento e o desaquecimento, eles são feitos por exercícios vocais, que a gente passa exercícios. Então, assim, a gente aqui não pode dizer, faça esse exercício, porque todos sujeito, né, é singular, tem seus, o que é bom para mim, né, tem suas particularidades. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então você precisa passar pelo fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo precisa fazer a avaliação e determinar quais exercícios são certos para você, certo? Mais perguntas? Em relação ao aquecimento e desaquecimento ainda, os exercícios, né, que são indicados, como perguntado antes se a bebida era um aquecimento. Não, só os exercícios, porque as pregas vocais são músculos, né? É como um jogador que vai entrar na partida de futebol, ele precisa aquecer aquela musculatura para ter um bom rendimento naquele jogo, naquele futebol. Do mesmo jeito, o cantor, o professor, quando vai entrar na sala de aula, aquele profissional da voz que vai atuar naquele momento, que vai usar a voz. Então, ele tem que aquecer essas pregas vocais e no final da apresentação, no final do dia, desaquecer essa voz. Aquecendo, a voz vai sair mais bonita e com menos esforço durante aquela demanda vocal. O exame de audição também é feito pelo fonoaudiólogo, sim. A audiometria e todos os exames auditivos, eles são feitos pelo fonoaudiólogo. Pediram para falar dos dias de atendimentos aqui da gente. Né? Todos os dias tem atendimento aqui, ou comigo, ou com Nayandra, de manhã e pela tarde, aqui no Espaço NeuroPC, de segunda a sexta. Mais alguma pergunta? Quem tiver alguma dúvida pode mandar. Mandando que a gente vai respondendo. A voz que ouço gravada parece diferente da minha. Isso é normal? É normal. É porque assim, a gente está produzindo a voz. Pronto, eu estou falando agora, eu estou escutando minha voz pela vibração óssea, porque está aqui no crânio, está vibrando e eu estou escutando pela vibração óssea. Aí quando eu gravo minha voz, eu vou escutar aquela voz, né? A minha voz. Aí eu escuto diferente. Por quê? Porque eu não vou escutar
pela vibração óssea, eu vou escutar pela via auditiva, pela audição mesmo, e não pela vibração, que ela já está gravada ali e vai entrar diretamente no meu ouvido, né, na minha audição, eu vou perceber diferente, mas na realidade os outros percebem nossa voz do jeito que a gente percebe ela gravada. Só quem percebe essa voz que a gente percebe é cada um, porque está falando, está vibrando na cavidade, né, no crânio, a vibração óssea, e vai até o ouvido e a gente vai escutar nossa voz com essa vibração óssea. Exatamente, como eu falei no começo, né, de como a voz é produzida, quando essa voz, quando esse ar, ele vai subindo para ser projetado, ele passa pela cavidade oral, passa pela cavidade nasal, e quando ele vai passando, ele vai fazendo essa vibração óssea, né? Que o Sheila acabou de falar. Essa vibração óssea que a gente escuta diferente nossa voz. A respiração é fundamental, né, para a nossa fala, nossa voz. Então, tem aqueles respiradores bucais, e aqueles que têm alergias constantemente, eles estão sempre, a maioria das vezes, respirando pela boca. Eles vão ter mais probabilidade de ter problemas na voz, porque eles vão estar respirando pela garganta, né, vai estar ressecando a prega vocal diretamente, então com isso criando mais patologias, tendo mais problemas de garganta e da laringe, mais problemas na voz. O correto é a gente fazer essa respiração nasal, né? Intercalar, porque quando a gente faz a respiração nasal, quando o ar entra pelo nariz, ele faz ele filtra esse ar, né? Esses pelinhos que tem no nosso nariz, eles fazem o trabalho de filtrar esse ar para chegar no nosso substrato vocal. Exato. Estão perguntando se o espaço neuropsi está funcionando normalmente. Sim, está. Agora voltamos, né, com a liberação com os novos protocolos, a gente tomando todos os cuidados, horário marcado para não tumultuar, usando os EPIs necessários, tomando todas as orientações que o Ministério orienta. Estamos de volta. As perguntas. Agradecer a vocês que estão aqui fazendo perguntas, estão interagindo. Tem bastante pergunta, obrigada por estarem participando ativamente da nossa live. Espero que está ajudando. Quem não der tempo ainda perguntar, pode mandar depois, que a gente, no direct, no Instagram, que a gente vai respondendo. Gostaria de saber o que de fato acontece quando a gente se engasga tomando água ou mesmo com a saliva. É normal? Não, né? Isso não é normal. A gente engasgar com água, a gente engasgar com saliva, isso pode ser um sinal de uma patologia que a gente chama de disfagia, que é essa dificuldade de engolir, principalmente para líquidos. Né? É como se esse líquido ele passasse direto, sem fazer o caminho correto, né? Ele passa direto, você não sente e acaba engasgando. Em vez de ir para o tubo, né, digestivo, vai para a faringe, laringe, e aí acaba se engasgando. Quem trabalha com a voz, é interessante fazer uma avaliação com fono, mesmo que não sinta nada? Verdade. É interessante. O fonoaudiólogo, ele que vai saber se você realmente não está precisando. Ele que vai ver o que sua projeção vocal, sua articulação. Falando um pouco de articulação, a voz não é só a gente falar. Muitas vezes, quando a gente está com a articulação travada, uma pessoa que tem uma voz boa, tem uma boa projeção, mas está com a articulação travada. Sua voz não sai bem, as pessoas não entendem o que eles falam. Isso também o fonoaudiólogo vai ajudar. Aí o fono vai fazer essa avaliação, porque às vezes não precisa só ficar rouco para procurar um fonoaudiólogo. A respiração está curta para falar, está tendo quebras de sonoridade durante a fala,
né? Tá com pigarro constante. Então, é bom sempre fazer uma avaliação, porque aí você vai ter umas orientações de acordo com o seu caso específico, se for um cantor, se for um professor, a demanda já é diferente. Então, a gente vai ver o que é que vai trabalhar, a sua capacidade respiratória, aquela respiração está sendo suficiente para você emitir os sons na hora do canto, para você estar tendo apoio do diafragma, da nossa musculatura, para dar um grito, para chamar a atenção de um aluno. Então, tem que ser visto tudo isso e ser personalizado para aquele caso específico. Exatamente. As perguntas, como a Sheila falou, se não der tempo a gente responder, se tiverem alguma dúvida, podem mandar no nosso direct, né? Meu Instagram é @fono, Nayandra Rodrigues. O meu é Sheila Pauliana. Podem mandar. Ou então até mesmo no espaço, né? Do espaço NeuroPsi. Espero que as respostas estejam claras, que vocês estejam entendendo bem. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está interagindo na live, está mandando suas perguntas. A gente está ao vivo no Instagram e no Facebook, certo? Eu acho que já mandaram as perguntas, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente vai finalizando, né, por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada por terem participado e até a próxima. Muito obrigada. Como a Sheila falou, agradecendo a todos vocês que interagiram, mandaram perguntas. Muito obrigada. A gente tem tanto o nosso site, né? Espaço NeuroPsi, e tem nosso canal no YouTube, NPC Play. Lá vocês vão ter vários vídeos de diversos profissionais. Então vão lá conferir. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.